Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo novamente. Vamos seguir nessa semana com as correções, né? O vídeo de hoje eu vou corrigir as atividades da semana 3, referentes às aulas do dia 22 e 23 de março, que é a regra de 3 simples. A atividade é o seguinte: resolva os seguintes problemas sobre regra de 3. Letra A. 3 torneiras completamente abertas enchem um tanque em 90 minutos. Quantas torneiras iguais a essas encheriam o mesmo tanque em 54 minutos? Para resolver o problema de regra de 3, primeiro vamos identificar as grandezas. Lembrando que as grandezas, geralmente, na maioria dos casos, elas vêm próximo dos números, né? O número 3 aqui, próximo dele está torneiras, não é? Vou pôr torneiras aqui. Então, a quantidade de torneiros é uma grandeza. A outra grandeza, perto do 90, está minutos. Minutos é outra grandeza. No caso, pode ser tempo também. Pode pôr torneiras e minutos ou torneiras e tempo, tá bom? Vou fazer uma tabela agora com essas grandezas. Colocando os números: 3 torneiras, 90 minutos, né? Depois ele disse quantas torneiras. Então, é X torneiras iguais a essa encherem o mesmo tanque em 54 minutos. Pronto. Montei a tabela. Próximo passo agora é verificar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, né? Vou observar a primeira parte da tabela que tem os dois números, olha. De 90 para 54, diminuiu, não diminuiu? Quer dizer, então, que se eu diminuir o tempo para você encher os tanques, se eu tenho menos tempo para encher o tanque, eu vou gastar mais torneiras abertas ou menos torneiras abertas? Mais torneiras abertas, né? Se eu tenho menos tempo para encher, eu preciso de mais torneiras. Então, se essa grandeza aumenta e essa diminui, elas são inversamente proporcionais. Eu vou pôr abreviado aqui, tá? Ó, inversamente proporcionais, tá certo? Se são inversamente proporcionais, na hora de montar a conta tem que inverter um dos lados, né? Eu vou então montar a conta, vou repetir a primeira, 3 para x, e vou inverter a segunda, vou inverter aquela que tem número. Vou inverter, vai ficar 54 para 90. Inverteu, agora é só multiplicar cruzado. Começando com o x primeiro. 54 vezes x é igual a 3 vezes 90. 54x é igual a 270. Continuando a conta aqui. X, então, vai ser igual a 270 dividido por 54. 270 dividido por 54 dá 5. Então, a resposta serão necessários 5 torneiras, tá certo? Letra B. Deixo a resposta para vocês colocarem depois, tá? A resposta. Serão necessárias 5 torneiras. Vocês colocam a resposta aí depois. Letra B. 8 pedreiros fazem um muro em 72 horas. Quanto tempo levarão 6 pedreiros para fazer o mesmo muro, trabalhando no mesmo ritmo? As grandezas vêm perto dos números, né? Perto do 8 está pedreiros, seria a quantidade de pedreiros, né? E depois, perto de 72, está horas, que seria o tempo, né? Montando a tabela. Pedreiros e horas, né? Vou colocar aqui agora os valores, ó. 8 pedreiros, 72 horas. Quanto tempo, então é X, né? Perguntou quanto tempo. 6 pedreiros construiriam esse muro, né? Agora eu vou verificar se é diretamente ou inversamente, ó. Aqui que tem os dois números, estou vendo que de 8 para 6 diminuiu, não diminuiu? Quer dizer que eu tenho menos pedreiros para construir um muro. Se eu tenho menos pedreiros para construir um muro, eu vou precisar de mais horas para fazer, não é isso? Então, menos pedreiros, mais horas. Um aumenta, um diminui, o outro aumenta. Então, é inversamente proporcional também. Vou colocar abreviado, inversamente proporcional. Para montar a proporção, tem que inverter uns dos lados, né? Isso quando é inversamente. Vou inverter aqui, tem um número aqui, ó. 8 para 6, vou pôr 6 para 8. E a outra eu mantenho, só inverte um lado. Mantém 72 para x. Multiplicando o cruzado, começa com o x primeiro. 6 vezes x é igual a 8 vezes 72. 6 vezes x dá 6x. 8 vezes 72 dá 576.
X, então, vai ser igual a 576 dividido por 6. X vai ser igual a 96. Então, a resposta, 96 horas. Quer dizer, então, que se 6 pedreiros, será necessário 96 horas para construir o muro. Letra C. Em 6 horas de trabalho, uma costureira consegue cortar e costurar 8 panos de prata. Trabalhando nesse ritmo, quantas horas ela vai precisar trabalhar para fazer uma encomenda de uma dúzia de panos de prato? Vamos lá para as grandezas. Grandezas geralmente vem perto dos números, né? Perto de 6 está horas. Então, horas é uma grandeza, que seria o tempo, né? Depois nós temos panos de prato. Vou pôr só panos aqui. Seria a quantidade de panos de prato, né? Fazendo a tabela das grandezas, nós teremos em 6 horas, 8 panos de prato. Quantas horas, então, X horas, né? Ela vai precisar para fazer uma encomenda de uma dúzia de panos. Uma dúzia são 12, né? Agora, verificando se é diretamente ou inversamente, ó. Esse aqui que tem os dois números, de 8 para 12 aumentou, não aumentou? Se eu tenho mais panos, se ela tem mais panos para fabricar, ela vai gastar mais horas, não é isso? Então, aumenta aqui os panos e aumenta as horas. Se as duas aumentam juntas, vai ser diretamente proporcional. Vou pôr abreviado aqui, ó, diretamente proporcional. Quando é diretamente, não inverte ninguém, só mantém. 6 para x igual está ali, ó. 6 para x e 8 para 12. Agora é só multiplicar cruzado. Começa com o x primeiro, ó. X vezes 8, ou 8 vezes x, tanto faz, é igual a 6 vezes 12. 8 vezes x dá 8x, 6 vezes 12 dá 72, x é igual a 72 dividido por 8, 72 dividido por 8 dá 9. Quer dizer, então, que para produzir 12 panos de prata, ela vai precisar trabalhar 9 horas. Continuação, na letra D agora. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, quais são as grandezas? Eletricistas, quantidade de eletricistas e dias, né? Eletricistas e dias. Montando a tabela das grandezas. 8 eletricistas, 3 dias. Quantos dias? É x, 6 eletricistas, né? Vamos analisar. Aqui, que tem os dois números, de 8 para 6 diminuiu. Se eu tenho menos eletricistas, eu vou precisar de mais dias para fazer o serviço, não é isso? Para fazer a instalação. Menos eletricistas, mais dias. Se diminui aqui e aumenta aqui, são grandezas inversamente proporcionais. Se é inversamente, tem que inverter uns dos lados. Vou inverter aqui o 8 com 6, eu vou pôr 6 para 8, igual a 3 para x. Mantém a outra, né? Multiplicando o cruzado, 6 vezes x é igual a 8 vezes 3. 6 vezes x é 6x, 3 vezes 8 é 24. X vai ser igual a 24 dividido por 6. X vai ser igual a 4, né? Que 6 vezes 4 é 24. Então, resposta, 4 dias. Letra E. Na construção de uma escola foram gastos 15 caminhões de 4 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões de 6 metros cúbicos de areia seriam necessários para fazer o mesmo trabalho? As grandezas vão ser, vamos ver, geralmente vem perto dos números, né? Caminhões e metros cúbicos. Vou pôr assim, ó, abreviado, metros cúbicos, tá bom? Metros cúbicos aqui seria a capacidade da carroceria do caminhão, da carroceria mesmo. Então, seria o tamanho daquela parte que transporta a areia do caminhão, tá certo? Da carroceria dele. Está dizendo que 15 caminhões de 3, 4 metros cúbicos de areia transportam o material, né? Agora quer saber quantos caminhões, X caminhões, com capacidade de 6 metros cúbicos de areia, seriam necessários para fazer esse mesmo trabalho, né? Então vamos lá. Verificando se é diretamente ou inversamente, olha.
Metros cúbicos é o tamanho do caminhão, está aumentando a capacidade do caminhão. Se eu tenho caminhões que transportam mais areia, eu vou precisar de menos viagens, né? Menos caminhões, tem que ser umas viagens. Maior o tamanho do caminhão, menos viagens ou menos caminhões que eu vou gastar. Então aqui é inversamente proporcional. Se é inversamente, tem que inverter uns dos lados, não é isso? Então eu vou manter o 15 para x e vou inverter o 4 para 6, vou colocar 6 para 4. Multiplicando cruzado, 6 vezes x é igual a 15 vezes 4. 6 vezes x dá 6x, 15 vezes 4 dá 60, x é igual a 60 dividido por 6, 60 dividido por 6 dá 10. Então a resposta seriam necessários 10 caminhões. Letra F, uma fábrica engarrafa 300 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Então as grandezas vão ser refrigerantes, vou pôr abreviado aqui, e horas. Se eu tenho, vamos notar aqui agora os valores, né, da tabela. 3.000 refrigerantes, 6 horas. 4.000 refrigerantes, x horas. Se ela vai engarrafar, se eu aumento a quantidade de refrigerantes para engarrafar, eu gasto mais horas para fazer esse serviço, não? Então é diretamente proporcional. Diretamente, né? Se aumenta um, aumenta o outro. Então fica 3.000 está para 4.000, assim como 6 está para x. Multiplicando cruzado, 3.000 vezes x é igual a 4.000 vezes 6. 3.000x é igual a 6 vezes 4, 24.000. X é igual a 24.000 dividido por 3.000. Para dividir aqui, eu posso cortar esse zero com esse zero, esse com esse e esse com esse, né? Cancelei os zeros. Sobrou 24 dividido por 3 dá 8. 3 vezes 8 é 24. Então, a resposta, 8 horas. Bom, agora faço a correção. Se necessário, revejam os vídeos ou qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp. Bons estudos para vocês e até mais.